Meus irmãos, graças e paz do Senhor Jesus, mais uma manhã aqui estamos para mais uma EBD. E a nossa lição deste trimestre, lição abençoada, dons espirituais e dons ministeriais. E nesta manhã, a lição 10, tá? Hoje, 6 de junho, fala sobre o ministério de mestre ou doutor. Então vamos conhecer esse ministério através da nossa lição e que nós possamos aprender cada dia mais com a palavra de Deus. Nós temos aqui o texto áureo que nos diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, versículo 6, versículo 7. Verdade prática. Vocacionados por Deus para o ministério do ensino, são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Então, a gente vai falar sobre o ministério de mestre ou de doutor, e esse ministério é um ministério importante na igreja, é importante desde os primórdios da igreja, e fala sobre o ensino, sobre o aprendizado, que nós precisamos cada dia mais aprender da palavra de Deus, aprender as coisas de Deus. Mesmo aqueles que já são crentes há muitos anos, mesmo aqueles que já são até mestres ou doutores, continuam ainda aprendendo as coisas de Deus, aprendendo sobre o que o cristão deve praticar, o cristão deve fazer, conhecer sobre o Deus ao qual nós servimos. Amém? Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe, então são vários textos aqui, e nós não vamos ler todos, e eu vou apenas ler alguns textos aqui da leitura bíblica em classe, são os textos sugeridos aqui pela lição, e vou acrescentar apenas mais um, vou acrescentar um aqui, que vai estar em 1 Coríntios, tá certo? Mas o primeiro eu vou ler 3 aqui, que são sugeridos pela leitura bíblica em classe, e acrescentar ainda o de 1 Coríntios 12, versículo 28. Primeiro eu vou ler aqui Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Segundo texto está em Atos, capítulo 13, versículos 1, versículo 1. Atos 13, 1 diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Temos ainda Romanos, capítulo 12, versículo 6 e versículo 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E por fim, 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 12, versículo 28. 1 Coríntios 12, versículo 28. Esse eu estou acrescentando aqui a nossa leitura bíblica em classe. Esses versículos, esses textos que estamos lendo, eles falam sobre o ensino, tá bom, irmãos? Então, nós acrescentamos aqui o capítulo 12, versículo 28, que diz assim, 1 Coríntios, eu estou em 2 Coríntios, tá, irmãos? Estou aqui cheio. Eu estava lá em 2 Coríntios, mas é o 1 Coríntios, 1 Coríntios 12, versículo 28.
Diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dor de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Ok? Então, nós vemos aqui vários versículos que falam sobre o ensino, tá? E o nosso primeiro tópico vai fala de Jesus, né? Sobre o mestre por excelência. É o tópico 1. Mas antes do tópico 1, nós temos a nossa introdução. Vamos aqui falar um pouco da nossa introdução. Introdução diz assim: o ministério de ensino da palavra é primordial para a igreja exercer discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram que o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos, aí dá uma referência aqui, dois versículos de referências para mostrar a importância do ensino e que o esforço que o ensinador tem que ter para transmitir este ensino, para esta tarefa nobre. Primeiro vai estar em Romanos, versículo 12. Nós vamos ver aqui o que diz Romano 12, para nós entendermos aqui a importância, né, que há do ensinador, daquele que Deus chamou para o ensino. Ele tem em esforçar-se, em buscar aprender para transmitir aquilo que aprendeu. Então, diz que o professor, ele aprende enquanto ensina. Então, enquanto estamos ensinando, alguém está ensinando algo, ele está também aprendendo. E quando buscamos trazer algum tipo de ensino, nós precisamos ler, precisamos pesquisar para encontrar mais conhecimento para transmitir algo a mais, não é? E aí o que acontece? Quando nós pesquisamos, quando buscamos, quando lemos, nós vamos aprender para poder ensinar. E aí, enquanto nós ensinamos, estamos também aprendendo. Romanos 12, capítulo 12, o versículo 7, vai dizer o seguinte: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então mostra aqui que se o seu ministério é o ministério do ensino, você tem que ser, eu também, né? Todos que temos esse ministério, temos que nos dedicar ao ensino. Então temos que ler, temos que pesquisar, temos que, como é o ensino espiritual, temos que orar, buscar a Deus, ao Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, para que possamos entender melhor a palavra de Deus. E isso aí, claro, vai fazer com que possamos levar o ensino de melhor qualidade. Claro que sempre vamos necessitar do apoio do Espírito Santo em nossas vidas, tá certo? Então, é um versículo importante aqui, que fala sobre o ensino. Também tem 1 Timóteo, em 1 Timóteo 4,13, também fala sobre o ensino, sobre o ensinador. 1 Timóteo 4,13, diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, por imposição de mãos do presbitério. Então, nós temos aqui versículo 14, 13, né? Versículo 13, eu li o 14. Eu li o 14, eu li errado. Diz assim, o 13: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, recomendando a Timóteo
que para que ele persistir em ler, continuar lendo, tá? Exortar e ensinar. Então, a gente, para ensinar, para ministrar algum ensino, é necessário ler, conhecer o texto, conhecer o assunto. Esse ler aqui é ler com pesquisa, ler com atenção, ler com entendimento, não é simplesmente ler. Muitas pessoas têm. Eu estava até vendo uma palestra de um pastor que ele falou que leu a Bíblia em 4 dias, ele leu a Bíblia toda. Então ele ficou o dia todo lendo e você vê que a pessoa muitas vezes tem o objetivo de ler para cumprir uma obrigação de fazer aquela leitura. E aí vai lendo sem muita atenção. E quando nós vamos aqui ler um texto com o desejo de aprender, de extrair do texto ensinamentos, nós vamos ler com atenção. E essa leitura, ela, muitas vezes, nós precisamos até de dicionários, de enciclopédias, para nos trazer um apoio, para tirarmos dúvidas, tá certo? E, claro, com certeza, precisamos buscar a Deus para que Ele possa nos dar entendimento também, abrir a nossa mente para que possamos entender aquele texto, entender o texto, o assunto ao qual vamos ministrar. Amém? Então, nós temos aqui esses versículos que falam sobre ensino. Os irmãos quiserem marcar aí, escrever, tá? É sempre importante, já que nós estamos nas nossas aulas online, mesmo, claro, na aula presencial, a nossa aula online, a gente pode aí nos nossos lares, nas nossas casas, quando estamos participando dessa aula, ter um material, ter a revista, se você puder ter a revista, excelente, ter a Bíblia para acompanhar. E seria importante também ter ali um caderno, alguns papéis para anotação com a caneta, e a gente vai anotando essas referências. Então, nós temos aqui 2 versículos que falam sobre o ensino, Romanos 12, 7 e 1 Timóteo 4, 13. Então, se você anotar esses versículos, depois leia com atenção, vai ver a importância que a Bíblia dá para o ensino, tá certo? A nossa introdução, ela fala aqui algo importante. Ela diz que o ministério do ensino é primordial na igreja, tá certo? Diz que isso para esse ensino, qual uma das finalidades do ensino? Para exercer o que? Discernimento, para que a igreja para que haja entendimento, tá certo? E ele fala aqui, entendimento no que tange o tempo em que vive. Então nós vivemos numa época hoje, e nós temos que entender o tempo que vivemos, o que está acontecendo, o que está à nossa volta. Tá? No passado, em décadas passadas, em séculos passados, vivia-se outras situações. E nós vivemos hoje o que chamamos de pós-modernidade. Então, o que é a pós-modernidade? A pós-modernidade, ela se baseia principalmente no relativismo moral, por exemplo. Então, na nossa cultura pós-moderna, não existe para o mundo aí, né, não existe uma verdade absoluta. As coisas são relativizadas. Se isso aí para você, se essa conduta para você é boa, eu prefiro do outro jeito e tal. E todo mundo, ninguém tem assim uma coisa a ser seguido, um padrão, tá certo? Mas nós que somos servos do Senhor, que seguimos a Deus, nós temos um padrão de conduta, tá certo? Claro que a nossa regra de fé e prática, que se relaciona a nossa fé e a nossa conduta, é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Então, nós sabemos que existe uma conduta padrão para quem quer servir a Deus, quem quer fazer a vontade de Deus, tá certo? E aí, nós vivemos numa cultura que está tudo relativizado, não existe uma verdade absoluta, um faz de um jeito, outro faz do outro, e todo mundo acha que isso é normal, tá certo? Então nós precisamos entender essa cultura e
da cultura que nós vivemos, na cultura a gente precisa sempre filtrar as coisas, precisamos peneirar as coisas, porque nem tudo que está na nossa cultura nós podemos aproveitar, não é isso? Nós temos que selecionar, opa, isso eu posso, se eu não posso, se eu devo, se eu não devo, isso vai agradar a Deus, se não vai agradar, isso se eu praticar isso aí eu vou, vai, assim, a minha fé vai ficar abalada ou eu vou me contaminar. Então a gente tem que saber o que a gente pode participar, o que não pode, o que a gente pode fazer, o que não pode, porque a gente tem que pensar em primeiramente agradar a Deus. Que a nossa vida de servo do Senhor é uma vida de submissão a Deus, a sua palavra, mas nós precisamos sempre saber qual é a vontade de Deus, o que a Bíblia nos ensina. E aí nós vamos poder selecionar o que podemos praticar, o que podemos fazer ou não, tá certo? E aí aqui fala que esse discernimento, né, o tempo exercer, a igreja precisa exercer discernimento no que tange ao tempo em que vive. E aqui dá o exemplo de cultura, mas fala também de teologia. Então cada época que vivemos aparecem teologias novas teologias. E a gente viveu aí algumas décadas passadas, surgiu aquele tal do G12, tá? Foi uma época aí que muitos pastores combateu esse G12, tá certo? E o que está no auge hoje é a teologia da prosperidade, tá certo? Então a igreja precisa conhecer, discernir, tá? O que é uma teologia verdadeiramente bíblica e o que não é, tá certo? Isso aí, claro, a gente vai conhecer, vai identificar através do ensino da palavra de Deus, através de aprendermos a palavra de Deus. Então, por exemplo, quando a gente vê aí falar da teologia da prosperidade, por exemplo, eles ensinam que se você tem uma vida financeira boa, abençoada, é porque você está bem com Deus. Mas se você não está bem, se a tua fé está abalada, se você não está fiel a Deus e tal, você está em situação difícil financeiramente. Tá certo? Então, esse é um entendimento deles. Por exemplo, se você está enfermo, está com enfermidade, é porque você não está sendo fiel a Deus. É uma coisa mais ou menos assim. Mas a gente vê que, quando se fala, por exemplo, em bens materiais, que aí eles falam muito, né, isso aí, que você, para demonstrar que é abençoado, que que Deus está com a tua vida, você tem que estar bem financeiramente. Eles utilizam assim muitos exemplos do Antigo Testamento. Aí pega o exemplo aí de Abraão, Jacó, Jó, e pega só aqueles camaradas ricos lá do Antigo Testamento, né? Aqueles personagens, aqueles homens de Deus que eram ricos, que eram abastados, para exemplificar. Mas eles não pode ver que eles não falam sobre os apóstolos. Por quê? A gente sabe que os apóstolos viveram sem nenhum tipo de luxo, sem riquezas. Eles se dedicaram a pregar o evangelho, sofreram, foram perseguidos. E segundo a tradição dos 12 apóstolos, apenas João morreu de morte natural e mesmo assim estava preso na ilha de Patmos. Então você vê que eles não tinham riqueza, eram perseguidos, lutando pelo evangelho. E aí a gente vê que a teologia da prosperidade fala em riquezas, fala em bens materiais. E a gente vê que os apóstolos, que foram os principais homens aqui do início da era cristã, depois de Jesus, é claro, né? Eles não tinham uma vida de conforto, de luxo, mas tinham uma vida de sacrifício, eram pobres, tá certo? Então, mostrando aqui que ser rico não significa estar com Deus, mas os apóstolos não tinham riqueza e eram homens que eram usados por Deus, foram usados para pregar o evangelho, para ensinar, tá certo? Então nós precisamos identificar a cultura em que vivemos, a cultura que nos cerca,
identificarmos, sabermos o que podemos, o que podemos absorver dessa cultura. A teologia, né, as teologias que existem hoje, que são pregadas, a gente precisa ter esse conhecimento e saber o que é de Deus, o que não é, tá certo? As filosofias, que muitas que tem por aí, a gente saber o que a gente pode absorver, o que não. E isso vem através do ensino da palavra de Deus, da busca pelo conhecimento. E aí vai nos dar condições de discernir o que é bom e o que não é bom, o que é proveitoso, o que não é proveitoso. Claro que nós podemos conhecer, teoricamente, devemos conhecer tudo o que se passa à nossa volta. Teoricamente, é bom conhecer, para a gente identificar o que é bom, o que não é, e isso aí é bom, é importante. Mas praticar, viver, a gente tem que selecionar, saber o que é bom, o que não é, o que é algo que vai nos trazer crescimento, que vai nos ajudar a nossa comunhão com Deus, tá bom? Então, a nossa introdução, ela vai falar aí sobre a importante tarefa do ensino. Aí nos deu essas duas referências, Romanos 12:7 e 1 Timóteo 4:13, e vai falar também sobre o ensino, né? O ensino da palavra de Deus é primordial para a igreja, né? E é importante e vai nos ajudar a discernir o tempo em que vivemos, tá bom? Então, isso aí é a nossa introdução. O tópico 1 vai falar Jesus, o mestre por excelência. Então, vai mostrar aqui Jesus como o mestre, como o homem que trazia ensino, que era um ensino de qualidade, não é? O que Jesus trazia, o que Jesus ensinava. Tá? E aí fala assim, o mestre da Galileia, número 1, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então, Jesus percorria toda a Galileia. Naquela época não tinha essa tecnologia que temos hoje, carro, avião, e Jesus nem trem, e Jesus percorria a pé, e fazendo muitas longas caminhadas para ensinar. Ia de cidade em cidade, lugarejo em lugarejo, e onde havia uma sinagoga, onde havia pessoas, ele buscava levar ensino, tá certo? Ensinar as pessoas a palavra de Deus, ensinar o que elas deveriam saber, o que elas precisavam, o que elas necessitavam, tá bom? Diz aqui que no ministério terreno, sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Então a gente vê que o ensino na igreja, o ensino da palavra de Deus, ela tem que ter um objetivo de mostrar que Deus ama as pessoas e que aquele que ensina também tem que ser inflamado pelo amor, tem que amar as pessoas, tem que ensinar. O ensino ele visa trazer crescimento, trazer discernimento. E aí, se a gente não tiver amor, muitas vezes vai trazer um ensino apenas para se mostrar, para mostrar que tem muito conhecimento, mas o objetivo não é mostrarmos que temos conhecimento, mas mostrar que aquilo que sabemos, que Deus nos abençoou para que possamos aprender, aquilo que aprendemos, nós possamos repassar com muito amor, com o objetivo de trazer crescimento para aquelas pessoas que estão aprendendo, que estão seguindo o ensino que é ministrado. Tá certo? Então, nós vemos aqui que o sermão, os ensinos, os discursos têm que ser inflamados pelo amor. Diz aqui, diferente dos escribas, ele, Jesus, ensinava como quem tinha autoridade. Tá? Então, Jesus era um homem que tinha autoridade de Deus, pregava com autoridade, com certeza, com convicção, cheio do Espírito Santo. Continuando, diz que a verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções, amá-lo ou odiá-lo. Era possível ouvi-lo e ficar indiferente. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transformava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Tá bom? Então, o ensino de Jesus era um ensino de qualidade, um ensino
com autoridade, cheio do Espírito Santo. 2. O mestre divino. Em visita a Jesus, o mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Então veja aqui que Nicodemos era um homem, diz aqui que ele foi educado nas melhores escolas religiosas de Israel, era um grande conhecedor das escrituras hebraicas, tá certo? Ele era um mestre da lei, era um homem que tinha um ensino sobre as leis hebraicas, sobre as escrituras hebraicas, um ensino acima da média, era um mestre, tá? E Nicodemos, ele procura Jesus durante a noite, e ele, no seu diálogo com Jesus, ele reconhece, tá, que o que Jesus fazia, ele só podia fazer se Deus estivesse com ele, tá? E a gente vê então que o mestre de Israel, um homem que tinha um profundo conhecimento, reconhece em Jesus que Jesus era diferente, que Jesus tinha algo a mais do que se esperava de alguém naquela época, porque Jesus, como falou aqui anteriormente, ele ensinava com autoridade e ele era um homem cheio do Espírito Santo. E o que ele fazia porque Deus estava com ele. Então, ele era usado por Deus, era cheio do Espírito Santo e tinha, um conhecimento profundo e um conhecimento que convencia, um conhecimento grandioso. E Nicodemos, tem esse reconhecimento, tá certo? Isso é importante a gente ver que Jesus aqui, no nosso tópico 1, diz que Jesus era um mestre por excelência. Então, se um mestre como Nicodemos reconhece que Jesus, o que ele fazia porque Deus estava com ele, então a gente vê que realmente Jesus era um mestre realmente por excelência, e ele era reconhecido até pelos grandes mestres da época. Amém? Então, a gente vê aqui a importância do ensino, e Jesus, ele veio ensinando, tá certo? Ele não apareceu simplesmente fazendo discurso empolgante com coisas humanas, mas falando sobre o reino de Deus e de forma que chamava a atenção, atraía a atenção dos seus ouvintes, e as pessoas aprendiam com os seus ensinos. O número 3 diz o mestre da humildade. E aqui vai falar, esse número 3, vai estar lá em João, se você ler João capítulo 13, versículos 4 e 5, vai contar a história ali do momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. João, eu vou ler os versículos aqui, João 3, versículos 1 e 2, o momento em que Jesus lava o pé dos seus discípulos. E a gente vai ver o que significa isso aí que Jesus fez, essa atitude de Jesus, a importância dessa atitude de Jesus em lavar os pés dos discípulos. João capítulo 3, versículos 1 e 2, vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. João 3, 1 e 2, João 13, eu estava no João 3, é 13, eu estou aqui equivocado, mas vamos lá, João 13, mais para frente. João 13, versículo 1 e 2, você que tem sua Bíblia aí pode procurar também, pode ler, é bom ler para a gente confirmar, tá? 13, 1 e 2, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia
amado os que estavam no mundo, amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, esse versículo aqui vai mostrar que Jesus, ele faz aqui, começa a lavar os pés dos discípulos. Os versículos, dos versículos 13 a 15, vai nos mostrar, aí Jesus fala, versículo 13 ao 15, fala assim, olha o que Jesus fala: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, no final ali, Jesus lava os pés e lá na frente ele mostra, né, que dá um exemplo, porque essa cerimônia de lavar pés era algo comum entre o povo judeu. Então, quando alguém chegava na casa de outra pessoa para visitar, geralmente, naquela época, estradas empoeiradas, os sapatos, né, a gente não tinha sapato fechado, era sandália, então as pessoas chegavam, geralmente, depois de uma caminhada, com os pés empoeirados. Então, era comum lavar os pés de alguém que chegava na casa do outro, e em determinadas reuniões também existia essa lavagem dos pés. E quem lavava os pés, geralmente era um servo, era um escravo. Então era um serviço, era uma função de uma pessoa subalterna, de alguém que era inferior. No caso ali, não existia nenhum escravo ali para fazer essa tarefa. E quando não existia ninguém assim inferior, o que aconteceria? O mais novo tinha essa obrigação, esta função. E ali nós vemos que Jesus, ele seria ali a pessoa mais importante daquela reunião, ele seria a última pessoa que deveria lavar os pés de alguém. Na realidade, o discípulo ali, dos apóstolos, o mais novo ali, teria essa obrigação, já que não existia nenhum servo no momento da reunião. Mas Jesus, ele se faz como servo, ele vai e lava os pés, começa a lavar os pés dos discípulos. Então, ele mostrando ali a sua humildade, tá certo? Mesmo ele sendo mestre, mesmo ele sendo Senhor, mostrou ser humilde, lavando o pé dos discípulos. E ele diz mesmo: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Tá? Então, os discípulos o chamavam de mestre, e ele falava: realmente eu sou mestre, mas aqui eu vou fazer algo, eu lavei os pés de vocês para mostrar que o mestre, tá certo? O mestre tem que ter humildade também. O mestre, ele é servo, porque se a gente analisar, quem se dedica a ensinar, tá? Ele está prestando um serviço, tá? Então, se você, o ensinador cristão, o servo de Deus, aquele que é mestre no ensino, ele vai prestar um serviço à comunidade, o serviço do ensino. Então, ele é servo, ele tem que se sentir servo, porque ele está servindo a comunidade, servindo a igreja. Porque, às vezes, tem pessoas que se acham importantes demais, grandes demais, começam a se engrandecer, porque tem assim, uma grande capacidade de ensinar. Mas não, Jesus mostra aqui que a gente precisa ser humilde. O mestre, aquele que ensina, tem que ter humildade, tá certo? E eu me lembro aqui que num certo grupo aí de WhatsApp começou a haver uma discussão
uma discussão teológica de um assunto. E aí, o que aconteceu? Nessa discute para lá, discute para cá, e alguém no grupo que havia feito um mestrado, mas não foi um mestrado em teologia, foi em outra área, e começou a defender a sua ideia, falou: não, mas eu tenho mestrado. Então a pessoa já ali se engrandeceu porque tinha um mestrado. E o interessante é que o mestrado não era em teologia, não é? E a gente vê que às vezes a pessoa se envaidece, porque é importante, claro, se você pode fazer um nível superior, se você pode fazer um mestrado, isso é bênção, tá? Se você vai fundo, parte para cima, tá? Abriu uma oportunidade de fazer um mestrado, faça mesmo. Ore a Deus aí para te abençoar, tá? Para que você seja aprovado, para que você consiga concluir, tá? É importante, mas nunca esquecendo que você tem que ser humilde, tá? Porque a gente, por mais que a pessoa saiba das coisas, por mais que nós tenhamos conhecimento, nós aprendemos até com quem sabe menos que a gente, tá certo? E nessa discussão a pessoa levantou a ideia lá, não, mas eu tenho um mestrado, eu sou mestre, mas mesmo que fosse mestre em teologia, mesmo que um mestre de teologia pode muitas vezes até se equivocar, mas o mestrado dessa pessoa não era em teologia. E aí você vê que a pessoa se engrandeceu ali. E a gente mostra, entende aqui pelos atos de Jesus que a pessoa que é um mestre tem que ter humildade, não é? E nessa discussão aí, a pessoa se engrandeceu e a gente vê que a área dela não era teologia, tá? Claro que poderia até estar certo, mas não é o mestrado ali que aquela pessoa fez que vai identificar que ela realmente teria razão sobre o assunto. E quando nós falamos da palavra de Deus, a coisa mais importante que nós temos que saber é que o nosso maior professor, quem mais sabe, é o Espírito Santo. Isso nós dependemos dele. Tá? Claro que quem faz um curso de mestrado em teologia vai ter um conhecimento aprofundado, mas mesmo assim depende do Espírito Santo para que possa ajudá-lo, né? Então a gente vê aí que às vezes a pessoa faz um mestrado e começa a se sentir o rei da cocada preta, não é? Às vezes a humildade esquece da humildade. Então é importante a gente ser humilde, tá? Assim como Jesus mostrou a sua humildade lavando os pés dos discípulos, tá bom? E essa função aí era uma função de alguém que era um servo, de alguém que era escravo, ou o mais novo do grupo, ou uma pessoa menos importante ali do grupo. Mas Jesus, que era o principal, era o mestre, mostrou a sua humildade lavando ali os pés dos discípulos. E ele falou: assim como eu fiz, vocês também devem fazer. Tá certo? Então, assim como Jesus demonstrou humildade, todos nós devemos demonstrar humildade nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, na nossa convivência. Amém? Então, que Deus abençoe aí, tá? Que possamos ser humildes e estar prontos aí a fazer a vontade de Deus, trabalhar na área do ensino, ensinar, que Deus te use bastante na área do ensino, mas sempre seja humilde, porque a gente está sempre aprendendo e sempre dependendo do Espírito Santo, tá? A gente não pode achar que a gente é o cara, eu sou o cara ali, a gente querer ser o Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Não, a gente depende do Espírito Santo para que ele nos ilumine, para que possamos entender cada dia mais a sua palavra, tá certo? Nós dependemos da iluminação do Espírito Santo para entendermos a palavra de Deus e possamos transmiti-la com autoridade, com segurança, pelo Espírito Santo, tá certo? Então diz aqui, o Senhor falando: e se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, tá? Então mostrando, porque antes desse lava-pés aqui, do Senhor lavar os pés aqui dos discípulos, Jesus fez isso porque, se a gente ler o texto, a gente vai ver, lá em Lucas 24, 22, 24, o que gerou o Jesus ali lavar os pés dos discípulos, foi que começou a haver uma contenda, tá?
entre os discípulos, e isso aí levou a Jesus a fazer esse ato para mostrar que a gente não tem que buscar grandeza, mas buscar servir, né? Buscar humildade, servir e trabalhar pelo bem da obra de Deus. Então, o versículo aqui, versículo 23, 22, Lucas 22, 23, diz assim: começaram a perguntar entre si qual deles... não, 24, né? Versículo 24, Lucas 22, 24, diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então eles começaram, os discípulos naquela reunião, era a reunião quando foi instituída a Santa Ceia, e estava ali Jesus e os seus discípulos, 12, né? E eles começaram ali entre si a ter uma contenda qual deles era o maior, né? Todo mundo querendo ser o maior dentre eles. E aí Jesus mostrou ali que o maior era Jesus, lógico. E Jesus mostrou que o maior deles, que era o próprio Jesus, que era o mestre, lavou o pé para mostrar a sua humildade. Mostrar que a gente não tem que ficar brigando por grandeza, mas sim buscar servir e mostrar humildade. Então eles estavam ali querendo se engrandecer, e Jesus mostrou que os seus servos, o seu discípulo, aquele que o segue, tem que estar sempre agindo de forma humilde, tá? E buscando servir, tá bom? Então aí é Jesus dando o exemplo. Ele como mestre, mostrando a sua humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Amém? O número 2, o tópico 2, vai falar o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Então vai mostrar como era o ensino da igreja nos primeiros séculos. Então, se a gente acompanhar a história da igreja, sempre o ensino está envolvido, não é isso? A gente precisa sempre aprender as coisas de Deus. A igreja do Senhor precisa estar sempre aprendendo. Precisamos do ministério do ensino, é importante. Tá? Diz aqui, antes de ascender aos céus de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações. Tá? Então, Jesus determina aos discípulos para levar o ensino a todas as nações. É uma missão grandiosa, né? Trabalhosa, uma missão árdua, mas era a ordem de Jesus, ensinar para quem? A todas as nações. Então, ou seja, vocês têm que ensinar as coisas de Deus, levar a palavra de Deus a outras nações, não ficar só aqui em Israel, mas sair pelo mundo ensinando, tá certo? Então, isso mostra que Jesus valorizava o ensino da palavra, porque o evangelho precisava ser levado a todas as nações, tá certo? Isso aí vai estar em Mateus 28, versículo 19, versículo 20. Depois, continuando, diz aqui que o livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus, depois da descida do Espírito Santo. Tá? Então, aqui os apóstolos buscaram cumprir essa determinação após a descida do Espírito Santo. E diz aqui que o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Então, ali no momento da descida do Espírito Santo, quando os crentes foram batizados e começaram a falar novas línguas, a gente vê que Pedro se levanta e faz um grande discurso, trazendo ali um grande ensino da palavra de Deus, tá certo? Onde muitas pessoas se converteram. Tá? Isso aí, claro, ele estava fazendo isso movido pelo poder do Espírito Santo. Tá? Isso aí vai estar em Atos, capítulo 2, versículos 14 ao 40. Tá bom? Então, a gente vê aí que eles começam, a partir do descido do Espírito Santo, eles começam a cumprir realmente, a levar o ensino da palavra. E Pedro se levanta e faz um grande discurso, e Deus estava com ele, o Espírito estava cheio do Espírito Santo, e muitas pessoas se converteram. Aí, mais à frente, diz que Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com dom ministerial de mestre ou doutor.
E aí nós vamos ver isso aí em Efésios, Efésios 4:11, tá certo? Que mostra que Jesus, através do Espírito Santo, dotou, né, ou capacitou pessoas, né, alguns dos seus servos, para o dom ministerial de mestre ou doutor. Então, isso é importante que, às vezes, a pessoa que ensina, muitas vezes não é muito valorizado na igreja, em muitas igrejas. Muitas igrejas se preocupam com muitas coisas e esquecem do ensino. Mas o ensino aí, o Espírito Santo, ele capacita pessoas para isso, tá bom? E aí nós vamos ver lá em Efésios 4:11, tá? Efésios 4:11, diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tá? Então esses doutores aí, ou mestres, são pessoas que têm a função de ensinar, do ensino, tá certo? De levar o ensino da palavra de Deus. Então, o dom ministerial de mestre ou doutor. Então, é um dom ministerial, tá certo? Mesmo que a pessoa, às vezes, não tenha um mestrado em teologia, de repente não é nem formado em nível superior de teologia, mas se o Espírito Santo capacitar para que ele possa ser um ensinador, ele vai ser um mestre. Porque há muitas pessoas que, às vezes, têm até a formação, muita formação, uma grande formação, uma alta formação, é um mestre, é um doutor, mas ele, às vezes, não gosta do ensino, às vezes não tem muita aptidão para o ensino, ele conhece para ele mesmo, mas ele não assim, tem muita capacidade de transmitir, ele às vezes até nem gosta, tem pessoas que nem gostam, aprende para si, guarda para si, mas o Espírito Santo ele capacita para que a pessoa, para que o homem de Deus ele consiga entender a palavra de Deus, ser iluminado pelo próprio Espírito, para que possa transmitir, dar a ele capacidade de transmitir com clareza, com autoridade, de forma que as pessoas aprendam o que ele está ensinando. Então, é a pessoa que tem esse dom, tá bom? E muitas vezes a pessoa pode até ter muito estudo, mas não tem o dom de ensinar, não tem essa capacitação do Espírito Santo, tá bom? Então, é importante, porque às vezes a pessoa quer ensinar, mas o Espírito Santo não capacita, o Espírito Santo não usa, e muitas vezes porque a pessoa até, Deus até quer usar, né? Porque a pessoa está se esforçando e tal, mas às vezes a pessoa começa a se engrandecer e esquece que nós devemos estar sob a autoridade do Espírito Santo para nos usar. Tá? Então, esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, tá bom? Então, esse dom aí, o Espírito Santo capacita muitas pessoas para o ensino, tá? Aí diz assim, isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Tá? Então, a pessoa que recebe a capacitação do Espírito Santo para ser mestre ou doutor, ela vai ter uma capacitação do Espírito para ensinar, mas com certeza ela também vai ter o desejo de aprender. Ela falou, poxa, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar para poder ensinar. Então, ela vai procurar se capacitar, claro que sempre sob a autoridade do Espírito Santo, mas ela vai buscar mais para transmitir. Tá? Então, com certeza, o Espírito Santo, quando capacita a pessoa para o ensino, a pessoa vai sentir o desejo de aprender mais para transmitir. Tá certo? E aí, a pessoa tem que ler, tem que buscar cada dia mais a sua formação intelectual, tem que buscar cada dia mais, tá certo? Então, tem que ler, tem que estudar, porque a gente sabe que o Espírito Santo está nos capacitando, mas ele vai colocar no nosso coração o desejo de buscar, de aprender mais, de nos dedicar a isso aí, nos dedicar ao ensino. Então, quem tem chamado
esse dom ministerial de doutor ou mestre, tá certo? Ele vai buscar se capacitar cada dia mais. E o Espírito Santo que vai impulsioná-lo a buscar aprender cada dia mais para que possa transmitir, tá bom? Claro que o mestre, o doutor, que ele está sob a autoridade do Espírito Santo, claro que ele tem que buscar, tem que orar, tem que jejuar, tá certo? Mas ele tem que buscar a sua capacitação intelectual. Então a gente vê que Jesus, por exemplo, os discípulos passaram 3 anos estudando com Jesus, não é? Eles foram alunos ali, fizeram a faculdade com Jesus, Jesus ensinando não só na teoria, através das suas palavras, mas também na prática, Jesus ensinando os seus discípulos. Então foram homens que foram capacitados, tiveram um aprendizado diretamente com Jesus, tá certo? E aí a gente vê que eles tinham que seguir Jesus, tinham que acompanhar Jesus nas caminhadas que Jesus fazia, tá certo? Muitas vezes deixando família, tudo, para seguir a Jesus e ali aprendendo com Jesus como fazer, tá certo? E aí a gente vê que a importância de buscar o aprendizado. Então a gente, quando quer o Espírito Santo nos capacita, nós vamos buscar aprender. E aí nós aprendemos, muitas vezes, se nós descobrimos ali um irmão, um pastor, alguém que tenha capacitação, que Deus use como mestre, como doutor, a gente vai colar vai colar essa pessoa aí, tentar extrair dele aqueles ensinos, o que ele sabe, né? Buscar tirar dele, né? Dessa pessoa que Deus usa aí como mestre, como doutor, tirar dele algo a mais para poder depois a gente também ser usado, tá certo? Então a gente vê que há pessoas que se interessam, a gente vê que existem irmãos que se interessam em aprender, estão dedicados, estão buscando, estão lendo, estão orando, estão lendo a Bíblia, estão correndo atrás porque eles querem aprender, tá? E aí, com certeza, Deus esse aprendizado vai ser útil, porque Deus vai usá-lo para retransmitir aquilo que aprendeu. Então é importante a gente buscar. Não podemos descuidar da nossa formação intelectual, isso é importante, não é isso? Porque diz que no Brasil nós temos muitas pessoas que, não só no Brasil, mas no Brasil nós temos muitas pessoas que são chamados analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? Aquela pessoa que lê um texto, mas não consegue entender, tá certo? Então a gente precisa ler muito para poder nos aperfeiçoar para interpretar os textos que lemos, né? O que nós estamos lendo. E claro que o texto bíblico, muitos textos bíblicos, a gente precisa da iluminação do Espírito Santo para que possamos entender, não é isso? E aí, diz aqui que é uma capacitação do Espírito, mas nós temos a nossa parte. O Espírito Santo capacita, mas existe a parte humana. E a nossa parte é o quê? É buscar o conhecimento. O Espírito Santo vai abrir a nossa mente. Então a gente precisa estudar, precisa ler, ter dicionário bíblico, ler a Bíblia, ler livros e tal. E o Espírito Santo vai nos capacitando, vai abrindo a nossa mente, tá certo? Vai nos iluminando para a gente poder ser usado nesse dom. Então a nossa capacitação intelectual, a nossa formação intelectual é importante, ajuda muito, não é? Diz que aqui o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então nós temos que, para ensinar, temos que primeiro aprender, não é isso? Temos que passar por uma escola, tá certo? A escola dominical é importante, a gente está aqui para aprender, a gente vai aprendendo, não é isso? A doutrina dos apóstolos. Diz aqui o texto de Atos 2,42. Informa-nos que os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, os primeiros discípulos aqui, eles perseveraram na doutrina, no ensino dos apóstolos. E o que os apóstolos ensinavam? Ensinavam aqueles que eles haviam aprendido com Jesus. Tá? Então, os primeiros discípulos perseveraram, né, na doutrina, no ensino que os apóstolos ensinavam, eles estavam ali seguindo, estavam ali aprendendo com os apóstolos também, porque os apóstolos aprenderam com Jesus, tá certo? Aprenderam com os mestres dos mestres. Então é importante aí que nós
possamos perseverar na doutrina dos ensinos bíblicos, tá? Mais à frente aqui diz que a doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Então, o aprendizado da palavra de Deus, o aprendizado vai nos trazer o quê? O crescimento, tá bom? Ensino persistente, ensinamento persistente. Os primeiros apóstolos, os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, tá certo? Então, a igreja começou a crescer com pequenos grupos, ensinamento nos lares, e depois foi crescendo. Então, a gente, às vezes, não pode... A pessoa... Deus capacita para o ensino, fala, não, só ministro o ensino se tiver a igreja cheia, se tiver um templo com 200, 500, 1000 pessoas. Não. Quem Deus capacita e é usado para ensinar a palavra de Deus, ela, mesmo que seja para uma pessoa só, ela vai ensinar, porque Deus o chamou para isso, para ensinar. Tá? E aí é um grupo pequeno de pessoas, mas ele vai, se ele realmente tem esse dom, se o Espírito Santo está usando para o dom de mestre ou doutor, ele vai ensinar, mesmo que seja para uma, 2 pessoas, mas porque ele tem amor em ensinar. O Espírito Santo vai colocar no coração dele o desejo de transmitir o que ele recebeu do Senhor, os ensinos que ele recebeu. Então, mesmo que seja para uma pessoa, ele vai ali ensinar, porque ele tem prazer nisso, ele tem amor por isto, tá certo? E aí a gente vê que a igreja começou com o ensino nos lares em pequenos grupos, tá bom? E aí a gente precisa entender que muitas vezes não vai haver uma grande plateia para a gente transmitir o ensino, às vezes é um grupo pequeno, mas se Deus está te usando, te chamou para o ministério do ensino, que seja para uma pessoa, mas nós temos que estar lá e ministrar este ensino, tá bom? Isso é importante, porque senão a pessoa pode começar a ser muito usado, se começar no achismo, achar que é o grande, que é o tal, e aí só ministra para tantas pessoas. Aí tem que começar igual acontece muitas vezes com muitos cantores, muitos pregadores evangélicos que só vão em lugar se tiver repleto, se tiver uma plateia, uma grande plateia. Não, só canto se tiver tantas pessoas. Chegam na igreja, tem pouca gente, não vou cantar não. Tá certo? E aí a pessoa começa a se engrandecer. Mas quem é usado pelo Espírito Santo, ela vai ser sempre humilde. Tem 2 pessoas, tem 3, a pessoa vai ensinar, vai ministrar. Não quer saber quantas tem. Quer saber que a importância é que o ensino seja repassado. Tá? Diz aqui, mais à frente, que vai estar lá em Atos 13, versículo 1, tá? A gente vai ler aqui o texto, Atos 13, 1, também referente, né, ao ensino. Atos 13, versículo 1, vai falar que o seguinte: Deus havia preparado homens para ensinar, levantando doutores na igreja em Antioquia, tá? Esse Atos 13 aqui é quando o momento em que Jesus, em que o Espírito Santo chama Paulo e Barnabé para a obra missionária, né? Mas diz aqui, eu estou em João 13, Atos capítulo 13, tá? Vai mostrar aqui que Jesus preparou homens para ensinar e levantou doutores na igreja de Antioquia, tá certo? Então, é importante que Jesus levantou aqui homens, doutores, homens para o ensino, levantou homens para ensinar, e esses homens aqui já não eram mais os apóstolos. Além dos apóstolos, né, que Jesus já tinha ensinado, que foram capacitados para levar ensino, agora Deus estava levantando outras pessoas além dos apóstolos, significando que esse dom de ensinar
não iria ficar e não ficou restrito aos apóstolos, mas que os apóstolos com certeza iam morrer e tal, e outras pessoas teriam que ser capacitadas, porque a palavra não pode parar de ser propagada, de ser ensinada, tá certo? Então aqui, Atos 13, nós vamos aqui encontrar o texto que diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo ao Senhor... Ah, não, eu pulei aqui. Tá. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, tá? Aí ele vai falando aqui, entre os profetas e doutores, quem que havia ali. Então, diz que ali havia profetas e doutores. Então, esses doutores eram homens, eram mestres, homens que conheciam e que transmitiam o ensino da palavra de Deus, homens capacitados para o ensino. E aí a gente vê que esses homens aqui já não eram mais os apóstolos, tá certo? Então, não ficou esse dom, essa capacitação para o ensino não ficou restrita aos apóstolos, tá? E o Senhor Deus, o Espírito Santo foi capacitando outras pessoas e até os nossos dias continua capacitando pessoas para o ensino, tá? Então, na igreja de Antioquia, já não era, aqui Antioquia já era lá na Síria, tá? A gente vê que os apóstolos começaram o ministério deles ali em Jerusalém, na descida do Espírito Santo, né? Ali em Atos 2. E agora aqui, já está lá em Antioquia, lá no norte, lá para cima de Israel, né? Lá no norte, Antioquia da Síria, que hoje, salvo engano, é na Turquia, essa cidade. Então, Deus já levanta pessoas que não eram os apóstolos e não estavam em Jerusalém. Então, tá certo? O Espírito Santo está capacitando pessoas em outros lugares, outras pessoas em outros locais, mostrando que o Espírito Santo ia capacitar pessoas por todo o mundo, em todas as épocas, tá bom? Então, de repente você gosta de ensinar, poxa, eu gosto de ensinar, poxa, eu tenho vontade de ser professor de escola dominical, ensinar a Bíblia. Então você começa a ler, começa a ler a Bíblia, compra dicionário, vai comprando e vai orando e vai pedindo ao Senhor capacitação para você ensinar. Então é uma coisa boa, tá? A gente está precisando realmente de pessoas que sejam capacitadas para o ensino, porque a gente precisa aprender cada dia mais, né, uns com os outros, tá bom? A importância do dom, o número 3 aqui, o último, né, o último tópico, a importância do dom ministerial de mestre, tá? Vamos ver aqui a importância desse dom. Diz, para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas, tá bom? Mais à frente, Deus concedeu à igreja, a sua igreja, mestres, e é preciso que ela invista neles também, tá bom? Então é importante, quando a gente vê que Deus começa a usar uma pessoa para o ensino, é importante que a igreja venha a investir nessa pessoa. A investir como? A igreja tem um curso teológico, de repente a pessoa não tem condições ali de pagar, a igreja ajuda a pagar, tá certo? Aí a pessoa tem ali o dom do ensino, de repente é membro, mas põe ele ali para dar uma aula de escola dominical, para dar um ensino num culto, ele vai investindo na pessoa, tá certo? Vai investindo que se Deus está capacitando, tá? Se essa pessoa, a gente vê que tem essa capacidade, que Deus, o Espírito Santo está com ele nessa área, é bom a igreja investir nessa pessoa. Então, dá oportunidade para ele ministrar um ensino, dar uma classe de escola dominical para ele. Tem um curso teológico na igreja, ele não pode pagar, ajuda ele a pagar. Então, a igreja investe na pessoa, a igreja precisa investir nessas pessoas, tá? Porque é importante. Ainda mais na época que nós vivemos, que as pessoas hoje, em muitas igrejas, não gostam do ensino. Tem igreja por aí que não tem nem escola bíblica, escola dominical, não tem nem culto de ensino. E é importante o ensino, tá bom? Aí vamos lá. Diz aqui, Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também, tá? Então, a pessoa que tem esse dom aí, a igreja precisa investir.
Diz aqui que muitas vezes por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Então, se a igreja não investir, tá, no ensino, a igreja, se não investir no ensino, o que vai acontecer? Os falsos mestres vão deitar e rolar, né? Vão fazer a festa, tá? Porque o falso mestre, geralmente, ele está pensando no quê? Em finanças, em ganhar, né? No money, tá? Então, aí, a igreja precisa investir no ensino para que ela não seja enganada por falsos mestres, tá? Porque o falso mestre, geralmente, ele fala bonito, tá? Ele fala bonito, ele tem uma boa dicção, fala bem, tá certo? É uma pessoa que demonstra ter muito conhecimento e tal, mas ele traz um ensino falso. E aí muita gente, só que ele impressiona muita gente. Aí a pessoa fica, puxa, aquele irmão ali, que maravilha com o ensino dele, que coisa linda e tal. Mas aí, nos ensinos dele está envolvido muitos ensinos falsos, muitas doutrinas falsas. E aí, muita gente se engana, muita gente acaba sendo levada por esses falsos mestres. Tá certo? Então, por isso a igreja precisa investir, tá? Para que o corpo da igreja tenha muitos homens e mulheres capacitados para o ensino, conhecedores da palavra, tá certo? Cheios do Espírito Santo, e que venham transmitir, que venham propagar a verdadeira palavra de Deus, tá? Porque muitos falsos mestres têm surgido por aí, tá certo? E as pessoas se iludem com esses falsos mestres. Eu me lembro que, tá, uma coisa bem simples que aconteceu, que às vezes acontece, né? Às vezes por falta de ensino, mas às vezes não é nem por falta de ensino, é por falta da pessoa buscar o ensino, porque as igrejas, principalmente as igrejas da Assembleia de Deus, têm escola dominical. Na escola dominical, se a gente acompanhar os assuntos, as revistas, as lições, cada trimestre tem um assunto diferente, a gente vai aprendendo. Tá? Mas eu fui numa ceia, numa igreja, não vou falar onde, já há algum tempo atrás, e aí pediram para um irmão lá, um oficial da igreja, tá? Um presbítero, fazer a oração. Na oração da ceia, para os elementos da ceia, ele orou para que Deus transformasse os elementos da ceia no corpo e no sangue de Cristo. Então ele orou ali para que Deus transformasse literalmente aquilo ali, os elementos no sangue e na carne de Cristo. Então, isso aí, tá, não é maldade, não foi maldade do irmão, mas muitas vezes é falta de conhecimento da palavra de Deus, ou porque a igreja não ensinava, mas eu creio que ensinava, porque tinha escola dominical, mas provavelmente porque ele não praticava, ou seja, não buscava, não ia para a escola dominical, não ia para os cultos de ensino e cometeu esse equívoco aí. E aí, se de repente ele, como presbítero, num momento vai levar alguma palavra e tem conceitos errados, conceitos bíblicos errados, ele vai transmitir ensinos errados. Então, ele ao invés de orar que aqueles elementos, que Deus consagrasse aqueles elementos para que a partir daquele momento simbolizasse o corpo e o sangue de Cristo, ele orou para que Deus transformasse aqueles elementos no corpo e no sangue de Cristo. Então, tá, é um ensino equivocado, tá? E aí, o que acontece? Tá? Muita gente pode ser enganada, pode aprender errado com esse irmão, poderia aprender errado com esse irmão. Então, é importante a pessoa buscar conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, escola dominical, culto de ensino, ler livros teológicos, tá? Isso é importante, tá? Muitas pessoas dizem que o brasileiro lê pouco, gosta de ler pouco, mas muitas pessoas cristãs que começam a ler livros, gostam muito de ler livros de diversos tipos de assuntos, né? Livros, às vezes livro evangélico, conta a experiência de uma pessoa, conta a vida, biografia de outro, e tal, conta a experiência de um, experiência de outro. Então existem muitos livros, mas se você gosta de ler, e é bom gostar de ler, e quer ler livros evangélicos, livros cristãos, comece
por ler livros teológicos, porque o livro teológico são livros que trazem ensino das Escrituras. Por que isso? Para você ter uma base. Aí depois que você tem uma base no conhecimento da palavra de Deus, aí quando você começa a ler outros tipos de livros, aí você vai com certeza identificar se naquele livro tem alguma coisa ali, alguma heresia, algum ensino falso, alguma coisa errada. Opa, que negócio isso aqui está estranho. Tá? Você vai estranhar. Por quê? Porque você já leu. Claro, a gente nunca pode esquecer de ler a Bíblia, mas se você começou a ler livro teológico que traz ensinos da palavra de Deus, ensinos doutrinários, aí você fica com base para identificar falsos ensinos. Tá? Então, se você quer começar a ler, comece a ler livros teológicos, livros que trazem ensinos da palavra de Deus. E depois você lê outros livros de experiência pessoal e tal, tá? De testemunhos, tá bom? Então, não é que é errado, mas você, quando tem uma base da palavra de Deus, uma base teológica, você começa a identificar, opa, isso aqui está estranho, isso aqui está... Tá? E você já começa a ter uma certa identificação, começa a identificar falsos ensinos. Tá bom? A responsabilidade de um discipulado contínuo é o número 2 aqui desse tópico 3. Então, diz que estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Então, quem pensa assim está equivocado. Tá? Porque, concluindo aqui, ele diz que Jesus chamou-nos para sermos seus discípulos por toda a vida. Então, a pessoa faz um discipulado, que é aquela preparação para o batismo, e depois que terminou o discipulado, a pessoa acha que já batizou, tal, não precisa mais aprender, ou às vezes até a igreja acha que aquela pessoa também já sabe tudo e está ali. Não, a gente está sempre aprendendo, tá? Então a gente faz o discipulado, se batiza, mas a gente precisa continuar cada dia mais aprendendo a palavra de Deus, tá? E aí a gente tem que buscar conhecer mais da palavra de Deus. Diz aqui, continuando, né? Diz que o aprendizado diário tem que ser diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discípulo, para quem está discipulando. Mesmo aquela pessoa, então aqui quer dizer o seguinte, mesmo aquela pessoa que é um discipulador, aquele que é o professor de discipulado, ele precisa também estar aprendendo, tá? Cada dia mais. Tá? Todos nós precisamos cada dia mais aprender. O ensino, ele é contínuo. Nunca sabemos tudo e nunca vamos saber tudo, mas precisamos cada dia mais aprender mais e mais. Requisitos necessários ao mestre. Então, aqui ele fala que é necessário ser uma pessoa salva em Cristo, tá certo? Ter a experiência da salvação, tá? Porque há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Então, a pessoa tem que crer. Se ela está ensinando, ela tem que acreditar, né? Naquilo que está ensinando, tá bom? Depois, diz aqui, né? A letra B aqui dos requisitos necessários ao mestre. A letra B diz que o hábito de ler. Diz que em nosso país a leitura é um problema cultural. Tá? E aí, como ensinaremos se não lemos? Tá? Diz aqui que o hábito de leitura era levado a sério no ministério de Paulo. Então, a leitura é importante. Vamos ver aqui. 1 Timóteo, eu não sei se ele se equivocou aqui, mas está meio coincidente. Mas 1 Timóteo 4,13 é uma referência, e depois ele deu outra referência aqui também, em 2 Timóteo 4,13. Mas vamos ver aqui, 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, Paulo manda trazer os pergaminhos, os livros, que eram livros de leitura. Então, mostra aqui o hábito de leitura é importante, tá certo? Ele deu outra referência aqui, 1 Timóteo 4,13, eu não sei se é coincidência, né? Porque um está 1 Timóteo 4,13 e outra referência está 2 Timóteo 4,13. Não sei se é uma coincidência, se ele deu a referência correta aqui. Mas interessante, né? Todos os dois falam em leitura, né? Realmente bateu certinho, né? 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 4,13. Dois
dois textos aqui que falam sobre leitura. Diz aqui, 1 Timóteo 4,13 agora, né? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Aqui, Paulo dando instruções a Timóteo, que era um pastor ali que assumiu uma igreja jovem e tal, e ele dá essa recomendação: persiste em ler e ensinar. Então aqui a gente vê que a gente lê e depois ensina, né? A gente lê para aprender, para entender o texto, para conhecer, e depois a gente vai partir para o ensino. Então ele manda aqui persistir em ler, continua lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Lá na frente ele ia ensinar. Então ele podia falar persiste em ensinar e em ler, mas ele fala primeiro passo, ler, depois ensinar. Tá certo? A gente não pode ensinar para depois ler, não. A gente primeiro lê para depois ensinar. Se a gente vai ministrar um estudo, a gente tem que ler o assunto, tem que pesquisar para depois ensinar, tá certo? Então isso aí é importante a gente observar, ok? Então Paulo aqui recomendando 1 Timóteo 4,13, persistir, continua, né? Não para de ler, exortar e ensinar até que eu vá, tá certo? Então é importante isso aí, a gente vê aqui o requisito a letra B, o hábito de ler, é importante. Se a pessoa é um ensinador, é capacitado, é chamado por Deus para ensinar, ela tem que estar sempre lendo, tem que estar buscando leitura principalmente a Bíblia, tá? Que é a nossa base, né, a pedra fundamental aqui do nosso ensino na casa de Deus, o ensino, tá? É a Bíblia, tá? Tudo a Bíblia é a fonte. É a fonte. A gente vai ler um texto ali, um livro teológico e tal, mas a fonte tem que ser a Bíblia. Opa, se o escritor ali do livro cometeu um equívoco ali, colocou algo que não está fechando com a Bíblia, opa, tá? Mas eu primeiro conhecer a Bíblia, né? Mas a gente tem que ler, tá bem? Se a gente não lê, a gente não tem como ensinar. Preparo intelectual. Aqui diz que a Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Então, o principal instrumento de trabalho aqui do ensinador é a Bíblia, né? Tá? Mas aqui diz que o preparo intelectual. Então, a gente tem que se preparar, tá bom? Então, a gente precisa ler muito, precisa estudar, precisa conhecer outras áreas que a gente sabe que existem por aí, porque a gente tem que conhecer o mundo, o que está acontecendo, né? A gente falou no começo, o que está acontecendo à nossa volta. A gente lendo, vai lendo, a gente pode ler filosofia, pode ler um montão de coisa, mas a gente tem que estar sempre estruturado com a estrutura bíblica, a gente saber o que os pensadores pensam, o que as pessoas por aí afora anda pensando, quais são as ideias que surgem por aí, tá? A gente precisa conhecer isso aí. E aí a gente vem aqui na Bíblia, opa, peraí, isso aqui tá? A gente está apoiado na Bíblia. Porque se a gente não conhecer o que está acontecendo no mundo, muitas vezes a gente vai se equivocar, não é isso? E muitas vezes pode trazer um ensino errado, muitas vezes pode criar até uma doutrina equivocada. Então, só para a gente lembrar aí, tá? O preparo intelectual é importante. Diz aqui, considerando este livro, a Bíblia, né, um livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Tá? Então, a cultura dos tempos bíblicos, por exemplo, os costumes dos tempos bíblicos são diferentes do nosso. Por exemplo, na época aí do Novo Testamento, por exemplo, na época de Cristo, os homens vestiam roupa diferente do que nós vestimos hoje. Era tipo uma saia também, tá? Igual e aí a gente vê lá que a Bíblia fala que o homem não pode vestir roupa de mulher, a mulher não pode vestir de roupa de homem, né? Esse ensino que a gente tem. E a gente vê que nos décadas passadas, por exemplo, a mulher não podia usar calça, tá? A mulher só podia usar saia. E aí, porque entendiam que calça era roupa de homem, então a mulher não podia usar roupa de homem, e aí não era permitido. Mas se a gente olhar na cultura bíblica dos tempos bíblicos, os homens também usavam a saia, então a gente teria que hoje usar saia também, tá certo? Então, só que os costumes
mudam, e a gente tem que ver o que a gente pode, né, assimilar desses costumes. Mas o que acontece? Se a gente comprar... Porque quando a gente vai nas lojas de roupa, existe lá a área, o setor para roupa feminina, outro setor para roupa masculina. E a gente vê que a calça, você vai comprar uma calça jeans, a calça, o manequim masculino é diferente do feminino, porque o corpo da mulher é diferente do homem. Então, vê que existe calça apropriada para homem e calça apropriada para mulher. Se o homem comprar uma calça que é para mulher, vai ficar esquisito, né? Então, a gente vê que a cultura do tempo bíblico, o homem usava saia. A gente hoje não vai usar saia, tá certo? E aí, naquela época, há décadas passadas, as mulheres não podiam usar calça, tá? Mas no tempo bíblico, nem homem nem mulher usava calça. E aí, como é que a gente fica? Ficou um negócio complicado, e calça é só para homem? Tá? Mas aí a gente deve entender que o manequim masculino e o feminino são diferentes. Então, existe calça que é feminino, é para mulher, e tem calça que é para homem. Então, a gente não pode só trocar isso aí. Mas então, a gente vê que as pessoas confundiam, pega às vezes a cultura local e faz uma interpretação equivocada e começa a criar doutrinas, tá bom? E aí é um dos exemplos, tá? De que a gente precisa saber, conhecer, compreender que nos tempos bíblicos, quando foi escrita a Bíblia, tá? A cultura era diferente do nosso tempo, tá? E a gente precisa não cometer esses equívocos. Por exemplo, há algumas décadas atrás, ou alguns anos atrás, a gente aqui, por exemplo, na Assembleia de Deus, nós não poderíamos usar barba. Tá? O camarada chegou barbudo na igreja, já não era, né? Imagine ser um ministro, ser um presbítero, um diácono com barba. Isso é impossível. Tá? Mas a gente vê aqui na Bíblia, não existe em momento nenhum lugar que proíbe, que fala que o homem não pode usar barba. Fala do homem ter cabelo crescido, não é isso? Fala sobre isso, mas de barba não fala nada. E aí você vai ver que a igreja, com o tempo, acabou assimilando a cultura brasileira, que no Brasil, há décadas atrás, os homens não usavam barba. Por quê? Porque é um país tropical, quente, então uma barba ela acaba esquentando, né? E aí, o que acontece? Não era costume nosso não usar barba. E aí, a igreja acabou assimilando isso aí e proibindo os homens de usar barba. Mas a Bíblia não proíbe em lugar nenhum. Há décadas atrás, aí nos anos 70, anos 60, na Assembleia de Deus de Madureira, os homens eram obrigados a usar chapéu. Tá? Se o camarada chegasse na igreja sem o chapéu, já tomava uma disciplina. Mas onde na Bíblia fala que era proibido, que era obrigado a usar chapéu? Em lugar nenhum. Era um costume da época, uma cultura da época que existia, e acabou a igreja obrigando os irmãos a usar chapéu. Então, era a cultura, vê que a cultura é diferente, né? E a gente tem que entender os tempos bíblicos, o nosso tempo, e saber o que na nossa época, o que a gente pode filtrar da nossa cultura, o que a gente pode usar, o que não pode, tá? Então, a gente tem que analisar esses detalhes, que já é outro assunto que a gente não vai entrar aqui, senão vai muito tempo. Então, a gente tem que conhecer, tá? O preparo intelectual, né? Diz que a Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. A gente tem que conhecer a cultura dos tempos bíblicos, a nossa cultura, e a gente vê aqui o que a gente pode filtrar dessa nossa cultura, tá? Na nossa vida diária. Tá? Então, o mestre precisa disso aí, tá? Conhecer os tempos bíblicos também, e conhecer o tempo atual que nós vivemos. Tá? Diz que o mestre deve compreender o mundo da Bíblia. Tá? Aí fala aqui que as questões culturais, as questões linguísticas e exegéticas. Tá? Então, é importante o preparo intelectual. Então, quando a pessoa vai fazer um curso bíblico, um curso de teologia, por exemplo, ele vai estudar aqui, ele vai estudar muitas vezes vai estudar o grego ou o hebraico, tá? Línguas bíblicas, vai ter um entendimento dessas línguas em que a Bíblia foi escrita. Tá? Diz aqui que isso é importante para quê? Para não se fazer apelações fantasiosas. Então, pessoas começam a fantasiar, tá certo? Então, o preparo intelectual, o preparo bíblico é importante, tá? Porque muitas vezes tem pessoas que vai
lê a Bíblia e interpreta tudo literalmente, tá? Então tem coisa que não é literal. Então isso aí tudo aí, o curso bíblico vai ajudar a gente a entender isso aí, tá? Muitas questões aí importantes que a gente precisa saber. Então o preparo intelectual é importante para o ensinador. Um coração em chamas, a letra D, tá? Então diz que uma verdadeira, diz que aqui Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo, tá? Então tem um coração em chamas pelo ensino, em chamas pelo conhecimento de Deus, o coração fervoroso na obra de Deus, tá? Então isso é importante. Então são aqui as quatro requisitos necessários ao mestre. Então ser salvo em Cristo, tá? O hábito de ler, o preparo intelectual e um coração em chamas. São os quatro requisitos necessários para o mestre. Para concluir, tá, na nossa conclusão, diz que é preciso desfazer a ideia propagada ao longo das décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará se estudar. Então, existe, para a gente concluir aqui, isso ao longo dos anos aí, sempre se passou a ideia para muita gente de que se a pessoa estudar muito, vai esfriar espiritualmente. Inclusive, tem um texto que está em 2 Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios, capítulo 3, parece, deixa eu ver se é isso mesmo, e que muita gente, de forma equivocada, interpretando de forma equivocada, acabou levando para isso aí, para esse entendimento de que se estudar muito vai esfriar na fé. Então, 2 Coríntios, se eu não me engano, é o capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Não tô achando aqui. Mas é aquele texto que fala que a letra mata e o espírito vivifica. Então, nesse texto, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o texto, tá? Eu, na minha anotação aqui, acabei não anotando, tá? E aí, capítulo 3, né? 2 Coríntios, eu estou em 1 Coríntios, por isso que eu não estou achando, né? Por isso que eu estou falando, como é que pode? Está em 2 Coríntios 3, e eu estou procurando em 1 Coríntios 3, por isso que eu não estou achando. Eu falei, como é que pode? Diz aqui, capítulo 3, versículo 6. E aí, na segunda parte aqui desse versículo 3, aí o pessoal, por isso que é importante aqui o preparo intelectual, não só, principalmente no que tange a teologia, estudar, fazer curso teológico, tá? Por quê? Porque aqui o que acontece? Esse pessoal que acha que quem estuda muito vai esfriar na fé, tá certo? Eles pegam aqui o texto isolado e não pega nem o versículo inteiro, né? Pega aqui na segunda parte do versículo 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Então, 2 Coríntios 3, 6, pegando a segunda parte do versículo 6, vai dizer assim: a letra mata e o espírito vivifica. Aí a pessoa vai e faz uma interpretação literal e uma interpretação sem uma hermenêutica, tá? Então, uma das regras da hermenêutica é o contexto. O que é o contexto? O contexto é o que vem antes e o que vem depois. Então, o contexto pode estar antes do texto lido, do versículo, do capítulo, ou pode estar depois. Então, existe o contexto que é importante. Se a pessoa pega um versículo isolado, a pessoa pode, na maioria das vezes, vai haver uma interpretação equivocada. Por quê? Porque falta um contexto. Então, existe o contexto remoto e o contexto imediato, tá? Então, existe um contexto que está próximo ao texto lido e, às vezes, tem um contexto que vai estar até em outro livro, tá? Mas aqui, nesse versículo aqui,
a letra mata e o espírito vivifica. Tá? E aí você vai falar, então a letra mata, o espírito... Realmente, se a gente pegar só essa parte do versículo aqui isolada, a gente nos leva realmente a entender que se a gente estudar muito, vai esfriar na fé. Mas aqui está falando de letra e de espírito, né? A letra mata, o espírito vivifica. E o que está falando aqui? Vamos ver aqui antes, né? No início do versículo diz aqui, o qual fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Opa, está falando de um novo testamento, uma nova aliança. Se tem uma nova aliança, porque tem uma velha. Então, qual é a nova aliança? A nova aliança é o Novo Testamento. E tem a velha aliança, a lei. Tá? Então, aqui na realidade, está falando da lei em contraste com a nova aliança. Tá? Então, a lei ela foi dada lá por Deus a Moisés. Tá? A antiga aliança. E a nova aliança, a aliança aqui do Espírito, que é a nova aliança que vivemos, a época da graça, é outra aliança. Então, aqui diz que a letra mata. Então, quando a gente vê a lei, tá? A lei ela levava à morte. Se você, por exemplo, determinados tipos de pecado, a pessoa era executada, né? E aí a gente pode ver o exemplo quando aquela mulher foi pega em adultério e os judeus levaram lá para Jesus fazer o julgamento. Essa mulher foi pega em adultério e tal, pela lei de Moisés tem que ser apedrejada, e aí colocaram Jesus na sinuca de bico ali, né? Se Jesus absolve a mulher, eles iam falar, mas como é que tu está absolvendo se a lei manda apedrejar? E se ele condena, eles iam falar, mas Jesus prega o amor e está condenando a mulher. Então, o que Jesus, inteligentemente, Jesus faz? Jesus fala, quem entre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Tá? Então, Jesus ali, ele falou para a mulher, vai e não peques mais. Então, vemos aí um contraste, né? Se Jesus fosse julgar aquela mulher pela lei, ela realmente ela seria apedrejada. Mas a Jesus vai falar, vai e não peques mais. Tá? Então, na nova aliança, a gente vê que é um contraste. Tá? Então, a letra mata. Na antiga aliança, a pessoa ela tinha uma sentença. Tá? Se fosse pega, se tivesse testemunha, uma sentença. Na nova aliança, o Espírito ele vivifica. Ou seja, se a pessoa se arrepender, diz que aquele que se arrepende e deixa alcança o quê? Misericórdia, né? E aí a gente vê o contraste. Aqui não está falando que a letra, que o conhecimento, que você estudar, que você vai morrer espiritualmente, mas está falando do contraste de duas alianças. Tá? A letra mata, quando fala letra mata, está falando da velha aliança. E o Espírito vivifica, está falando de nova aliança. Então, o texto está falando de duas alianças, da antiga aliança, do Antigo Testamento, e a nova aliança que está aqui no Novo Testamento. Então, não está falando nada de você estudar, de você se capacitar, que você vai morrer espiritualmente. Se assim fosse, Paulo seria o homem mais carnal que tem, não é? Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, era um teólogo, conhecia muito as escrituras do Antigo Testamento. A gente vê que Paulo ele tinha um conhecimento da cultura da época muito, muito grande, de filosofia. É um homem que falava vários idiomas. Tinha uma cultura acima da média. Mas era um homem super espiritual, tinha muitos dons espirituais, Deus usava ele e tal. Só para a gente ver que 13 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Então, era um homem super espiritual. Tá? Um homem usado por Deus. E tinha muito conhecimento. Então, esse conhecimento que ele tinha, ele usou, ajudou, né, no seu ministério. Então, não significa que nós, se tivermos um preparo intelectual, se estudarmos muito, vamos morrer espiritualmente. E as pessoas que usam esse versículo equivocado, usavam muito e usam ainda, eles usavam muito até para condenar, por exemplo, o curso teológico. Você vai fazer teologia, você vai esfriar na fé. Existia muito isso na época, né? Você vai fazer teologia, daqui a pouco você vira até ateu. Tá? Então, o que acontece?
O que é a teologia? A teologia vem de duas palavras gregas, né? Theos e logia. Theos significa Deus, logia, estudo. Então, se a gente levar ao pé da letra, teologia significaria estudo de Deus. Só que a gente não pode estudar Deus, porque Deus é infinito, imensurável e tal. Mas, na prática, o que significa teologia? Significa estudo da revelação de Deus. Então, a revelação de Deus está onde? Está aqui na Bíblia. Então, estudo do que Deus, né, nos deixou através da sua palavra. Então, na teologia, quando você vai fazer um curso teológico, por exemplo, você estuda, por exemplo, teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É o estudo ordenado e coerente das doutrinas bíblicas. Então, o estudo da teologia sistemática é o estudo das doutrinas bíblicas. Aí você estuda a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, cristologia, que é a doutrina de Cristo. Todas as doutrinas, são em média 10 doutrinas aí no curso de teologia sistemática, que você vai estudar bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, você vai estudar as doutrinas bíblicas de forma ordenada, tá certo? E aí você vai estudar os livros da Bíblia, você vai estudar os livros históricos, os livros poéticos, tal. E existe a hermenêutica, que aqui, quem interpreta isso aqui é equivocado, essa letra mata, o Espírito vivifica, porque não estudou hermenêutica. A hermenêutica vai nos ajudar, tá? Que a hermenêutica nos ajuda a entender, a interpretar os textos bíblicos. Então, teologia não mata ninguém. O que mata é a pessoa começou a estudar e achou que ele sabe tudo, que ele é o cara, sim, vai descer. E aí a pessoa morre em qualquer vaidade, mata o cristão em qualquer situação, tá? Então a pessoa não pode, vai aprender e sempre sabendo. A gente vai fazer um curso teológico. Vou aprender a palavra de Deus, mas vou aprender sempre sabendo que chega certo momento, quando a gente está fazendo um curso teológico, que a gente descobre que a gente não sabe nada. E aí eu falei, meu Deus, eu não sei nada. Eu comecei a estudar e descobri que eu sei pouco. E aí a gente vai ter que estudar mais. Mas esse estudo tem que ser para quê? Para nós nos fortalecer a nossa fé, para nós adquirirmos conhecimento, para aplicar primeiramente em nossas vidas, tá? E fortalecer a nossa fé. Então, o estudo não vai matar. O que mata é a vaidade, que muitas vezes a pessoa se envaidece. Eu tenho curso teológico, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, e o cara começa a se envaidecer. Aí vai morrer espiritualmente. Mas se a pessoa estuda e mantém sua vida de fé equilibrada, com certeza esse estudo vai ajudar e muito, tá? Então aqui, para nossa conclusão, tá? Nós devemos entender, tá? Que o preparo intelectual não vai matar o crente, tá? Ele precisa se intelectualizar sem perder a fé, ter o equilíbrio, tá? Então, tranquilo, tá? E aí você tem que saber, diz aqui que você precisa, no entanto, diz aqui que Paulo, né, que se fosse assim, né, se a letra matasse, ou se a intelectualidade matasse, diz aqui que se fosse assim, Paulo seria o homem mais frio dos apóstolos, tá? Mas, no entanto, soube Paulo conjugar preparo intelectual e poder do alto. Então, é só você saber, você tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus, pode buscar intelectualidade, mas tem que buscar também poder do alto, ter comunhão com Deus. E aí você consegue equilibrar as duas coisas, tá? Porque se você diz que se você busca muita intelectualidade, e não busca poder do alto, você pode cair na formalidade, ser um crente formal. Mas se você busca muito poder e pouco conhecimento da palavra, você pode cair no fanatismo. Então, os dois lados são dois extremos, né? Formalidade e fanatismo. Então, formalidade, você busca só o conhecimento, mas não busca poder do alto. Fanatismo, você busca poder, mas não busca conhecimento da palavra de Deus. E aí você pode ver que, por exemplo, só para você ver, por exemplo, a doutrina Mórmon, tá? Foi o camarada que se achava, diz que teve revelações e tal, apareceu um anjo para ele e tal, e fundou o mormonismo, Joseph Smith, tá? Então, o camarada que achava que às vezes começa a buscar muito poder sem conhecimento da palavra. Que aí a gente vê até lá em Coríntios, livro de 1 Coríntios, Paulo doutrinando a igreja sobre os dons espirituais. A igreja tinha muitos dons, mas não estava usando corretamente. Por quê? Porque precisava de conhecimento sobre os dons,
Tá? E aí, então, você vê que até para os dons você precisa conhecer, precisa buscar aprender na palavra de Deus como utilizar os dons espirituais. E ali em Coríntios não estava acontecendo, eles estavam uma bagunça na igreja de Coríntios, cheio de dons, mas utilizando de forma equivocada porque não tinha o conhecimento da palavra. Então, aí, o poder do alto tem que estar, tá? Temos que buscar? Temos, mas temos que buscar também o conhecimento da palavra, senão a gente recebe poder e não sabe usar. Então não adianta você ter uma dinamite na mão e não saber usar. Você pode se explodir, né? Tá certo? Então aí, para a gente concluir isso aqui, esse dom de mestre ou de doutor é importantíssimo. Sabendo que é uma capacitação do Espírito Santo. O camarada sabe muito, mas é frio. Não. Se ele é capacitado pelo Espírito, ele não é frio, ele é um homem espiritual, está transmitindo ensino. Então, buscou de Deus, buscou estudar, buscou capacitação, buscou tudo, mas foi capacitado pelo Espírito Santo. A pessoa que estuda, que tem esse dom de mestre ou de doutor, ela estuda, busca estudar, busca conhecimento, tudo, mas ela também ora, ela também jejua, ela busca poder do alto também, tá bom? Então, a gente não pode achar que o mestre, o doutor aqui, ele vai ser uma pessoa formalista, vai ser uma pessoa que só conhece aqui, mas não tem poder de Deus na vida dele. Não, tem poder de Deus, tem muito... então, a gente vê que Paulo foi um mestre, tá? Mas um homem que tinha muito poder de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de dons espirituais, e era um mestre, tinha muito conhecimento. Então, não é verdade que você buscar o conhecimento, você vai enfraquecer na fé ou vai virar um crente robô, mas você equilibrar, tá? A gente ter o equilíbrio de buscar o poder e buscar conhecimento. As duas coisas trabalham junto, o equilíbrio, tá bom? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio aí e a gente precisa reconhecer que o Espírito Santo continua capacitando pessoas para ser mestre, para ser doutor, para transmitir ensino, tá? Então, é importante a gente valorizar essas pessoas, pedir a Deus que nos traga cada dia mais homens, mais mestres, mais doutores, porque a igreja do Senhor precisa de mestres, precisa de doutores, porque muitos falsos profetas têm surgido por aí. E os falsos profetas enganam muita gente, e muitas vezes esses falsos profetas, na grande maioria das vezes, eles demonstram ser pessoas super espirituais. E aí a gente acaba se iludindo e podendo ser enganado. E aí, para a gente não entrar no engano, vamos pedir a Deus que capacite mestres e doutores para as nossas igrejas. Amém? Então, concluindo aqui, eu agradeço os amados irmãos, que Deus continue abençoando, e vamos fazer uma oração, orando aqui também pelos aqueles irmãos que estão enfermos, tá? Orando para que Deus abençoe a nossa nação e que possamos voltar à nossa normalidade, se Deus quiser, em breve. Eu creio que nós vamos poder estar aqui com a escola dominical cheia, tá? E a gente em segurança também, tá bom? Que Deus venha abençoar a nossa nação, que possamos nos livrar dessa praga aí, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esta manhã, por aqui estarmos, para aprender mais da tua palavra, que tu continue nos capacitando os teus servos que aqui ministram a tua palavra, que tu possa usar cada dia mais homens e mulheres para o ensino, para que a tua igreja possa ser edificada, para que o corpo de Cristo seja edificado com a tua palavra. Nos abençoe, nos guarda. Também, Pai, aqueles que estão enfermos, tu sabes, Senhor, a situação de cada um, que tu venha abençoar, que tu venha curar, que tu venha restaurar os teus servos que estão passando por dificuldades com a saúde. Deus, que nos abençoe, que nos dê um domingo abençoado, que possamos aqui à noite estar aqui para louvar e adorar e te servir. Pai, nós pedimos as tuas bênçãos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.